Fala, reverendo, tudo bem? Ô, Custódio, tudo bom? Boa noite. Boa noite, que bom receber o senhor aqui. Agradeço o senhor por essa disponibilidade, né? Estou tentando agendar com o senhor já tem um tempinho, alguns percalços Sim, da vida impediu que tivesse ocorrido semana passada, mas é uma alegria receber o senhor, alguém que eu estimo muito, e agradeço pela sua vida, agradeço a Deus pela sua vida, que eu muito aprendi e relembrando um pouquinho daqueles papos da gente de café, né? No intervalo do seminário, antes do seminário. Muito bom ver o senhor e estar conversando com alguém que eu acho, que eu considero um dos grandes teólogos do Brasil, que sabe muito sobre a história da igreja. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. eu agradeço. Eu acho que uma das coisas boas que a gente tem no seminário é esse contato, né, com os alunos, com os colegas professores também. E teologia, história da igreja, tudo tem a ver com café. Tudo fica melhor quando a gente senta para conversar e tomar um café. E não foram poucas as vezes que a gente sentou para tomar um café, fosse no seminário ou naquela cafeteria ali perto que tem ali. E, de fato, foram experiências muito bacanas. Eu espero que tão logo você possa voltar em outros cursos que você está fazendo, né? Depois que você concluir, você possa estar de volta com a gente. Professor, então vamos Com iniciar, certeza. né, nosso papo, que é longo. Vamos? Até falar que o professor tem bastante material do assunto. Então, se você tiver um interesse de aprofundar no assunto, ele vai também, ao final, recomendar algumas bibliografias, alguma coisa mais panorâmica, enfim. Mas ele tem muita coisa no YouTube, muita coisa voltada de maneira mais profunda, até mais minuciosa, que uma hora de live não dá para a gente abordar. Mas vai ser muito interessante a nossa conversa aqui. E para começar, pastor, as pessoas tendem a entender ou achar, né, que o protestantismo é algo novo no Brasil, né? Você tem um país de mais de 500 anos de história, porém a gente, no nosso modo leigo de abordar as coisas, de pensar, a gente tende a achar que protestantismo é algo mais de 100 anos, né? Até a gente fica vendo os aniversários, aniversário da Assembleia de Deus, ou da Igreja Presbiteriana, né? Então a gente tende a pensar que é algo mais recente. Mas não, se a gente for investigar um pouquinho mais profundo, o senhor poderia abordar para a gente essas fases que foram contempladas e contemplaram o protestantismo no Brasil e dar algumas características dela que eu sei que é bem mais antiga do que a gente pensa? Sem dúvida, Custódio. A melhor maneira da gente abordar o protestantismo, a história, é pelas tipologias, né, que configuram, que desenham o protestantismo no Brasil. Ele tem já mais de 500 anos, a relação do Brasil com o protestantismo, e essa relação começa no século XVI, que é o século da descoberta do Brasil. Já no ano de 1530, você já tem um protestante presente no Brasil, que era um profissional que veio atuar, era um alemão, um luterano, né? E ele veio para cá para trabalhar e, inclusive, atuou até na província de São Vicente, que depois virou São Paulo. Isso no ano de 1530. Depois você tem a presença de um segundo protestante, né? O primeiro era o Eleodoro Eubano, depois o Eurico Smídel, né? 1534 é o período em que ele desembarca aqui. Também esse Eurico Smídel, ele é um explorador, ele é um aventureiro. Ele veio não só para o Brasil, mas ele circulou também pelo Paraguai, Uruguai, Argentina. E depois nós teremos a presença de um terceiro protestante, que é o Hans Staden, que é uma figura muito interessante, que ele é um alemão também. Todos os três são luteranos, os três são alemães. E esse Hans Staden, dos três, é o que vai ficar mais conhecido, mais famoso. Também é um aventureiro, veio também explorar as riquezas do Brasil, ver o que o Brasil tinha para poder levar para a Europa. Só que o inusitado em torno desse terceiro explorador, Hans Staden, é que ele foi capturado pelos índios da tribo dos Tupinambás. E ele ficou um período, né, preso, capturado, sendo ameaçado de ser devorado. Então, entre 1530 até
a década de 30, a década de 40 e 50, você vai ter no Brasil esses três protestantes. Só que nenhum dos três quer pregar o evangelho, eles não querem batizar índio, nada disso. O objetivo deles é comercial. Depois desses três primeiros, na década de 50, 1557, para ser mais preciso, vai desembarcar na Baía de Guanabara o primeiro grupo de protestantes que tem realmente uma missão no Brasil, né? Embora esse primeiro grupo de protestantes, que são os huguenotes, protestantes da França, né, calvinistas franceses, e enviados por João Calvino, isso é muito interessante, eles representam um tipo de protestantismo que a gente chama de protestantismo de colônia, porque é um braço do Estado, no caso, o braço do Estado francês. O projeto ali é um projeto político, é um projeto de poder. Isso em 1557. Essa missão não dura muito tempo, ela não dá certo. Os franceses são expulsos pelos índios que se aliam aos portugueses e no século seguinte, século XVII, 1630, em Recife, vai desembarcar um segundo grupo, uma segunda leva de protestantes, só que agora holandeses. E esses protestantes holandeses vão ficar 40 anos no Recife. E eles vão estabelecer igrejas, várias igrejas. Esse grupo, inclusive, consegue batizar índios e plantar congregações. E também é um grupo reformado, é um grupo calvinista, só de calvinistas da Holanda. Mas também é ainda um protestantismo de colônia. É um braço do Estado. Então, esse é o primeiro protestantismo que o Brasil conhece. Só no século XIX que nós vamos conhecer um outro tipo de protestantismo, que é o protestantismo étnico, né, que é representado pelos ingleses anglicanos, que desembarcam aqui a partir de 1810, e em 1824, os luteranos novamente, só que agora como representantes, também vão desembarcar. Só que essa segunda tipologia, o protestantismo étnico, ele vai ter uma configuração muito interessante. Tanto os ingleses anglicanos quanto os luteranos alemães, eles não têm nenhuma vontade de pregar para brasileiro. Eles querem, na verdade, dar assistência aos ingleses que trabalhavam no Brasil e aos alemães que trabalhavam também no Brasil. Então, essa leva de protestantes com seus pastores vai oferecer a esses grupos de estrangeiros a assistência pastoral. Eles não querem pregar para brasileiro. A pregação para brasileiro só começa com o protestantismo de missão. Aí você vai ter uma tentativa de evangelizar brasileiros. E esse protestantismo de missão, que é o terceiro grande grupo, a terceira grande tipologia, ela vai ser marcada pela presença dos congregacionais, pela presença dos presbiterianos, a presença dos metodistas e dos batistas. Então são os 4 grupos que representam o protestantismo de missão. Aí sim, esse grupo prega para brasileiro, evangeliza brasileiro, batiza brasileiro, planta igreja para brasileiros. Por isso o nome, protestantismo de missão. A agenda é uma agenda missiológica, uma agenda missionária. E para concluir, no século XX vem as 2 últimas tipologias, que é o pentecostalismo, a partir de 1910, quando a congregação cristã e depois a Assembleia de Deus se estabelecem no Brasil, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho deles, e por fim, na década de 60, a última tipologia, que é o neopentecostalismo. Entretanto, quando eu trabalho essas tipologias, eu gosto também, o Custódio, de olhar um pouquinho para a década de 50, que é quando acontece o chamado deuteropentecostalismo, que é a segunda grande onda pentecostal. Então você tem um pentecostalismo em 1910, uma segunda grande onda, né, na década de 50, e na década de 60, o neopentecostalismo. Então esse é o desenho do protestantismo no Brasil, essas 5 grandes tipologias: protestantismo de colônia, protestantismo étnico, protestantismo de missão, pentecostalismo
neopentecostalismo. Interessante que o senhor citou aí, desde a primeira chegada, né, de um protestante em terras brasileiras, foi 1530 que o senhor falou, né, Isso. com esses exploradores luteranos chegando no Brasil. Então, 1530 está muito próximo ali do descobrimento, né, está muito próximo da chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1530, para o chamado que o senhor citou de protestantismo de missão, são aí pelo menos 350 anos, mais ou menos, né? Ou seja, Mais ou menos. Porque nesse. a chegada o protestantismo de missão, ele é inaugurado com Robert Caley, né? Sim. 1855. Olha o tempo. 55, então, da década de 1530 até 1855, mais de 350 anos. Ou seja, para você ter um certo proselitismo, uma missão protestante realmente, uma pregação de evangelho, assim, digamos assim, você teve 320 e poucos anos de espaço aí, né, de lacuna, desde a primeira chegada de um protestante ao Brasil. Você vê um espaço muito longo, né? E o senhor citou uma coisa interessante também, que foi a questão dos huguenotes, né? Que foram enviados por Calvino, né? O senhor até citou a questão da França, e é até bom explicar essa questão de que a França, a questão da França Antártida, né? Ter esse envolvimento com o Brasil, onde eles ficavam ali, justamente onde é a escola naval, que é a ilha de Villegagnon, né? Que era o grande... O senhor pode falar aí com muito mais propriedade. Mas se o senhor puder explicar um pouquinho sobre os huguenotes propriamente dito, e falar um pouquinho daquela confissão que eles estabeleceram depois dessa perseguição de Villegagnon a eles. É muito interessante, porque, na verdade, a tentativa francesa de se estabelecer no Brasil, ela aconteceu em duas etapas. Primeiro, em 1555, é quando os franceses chegam no Brasil para estabelecer, como você disse, a chamada França Antártida, né? 2 anos depois, em 57, vem para o Brasil uma segunda frota. Essa segunda frota é que vem com os huguenotes. A de 55, ninguém com missão religiosa estava presente naquela frota, e sim um projeto meramente político. Em 57 é que vem esse grupo de huguenotes, mais de 200 huguenotes, com 2 pastores presentes, o Pierre de Richier e o Guilherme de Chartier, que são os 2 pastores presentes. Tinha um seminarista também naquele grupo, e eles então vão vir com a missão de também estabelecer a pregação protestante em terras brasileiras. E os huguenotes, eles são os calvinistas da França, né? É como os calvinistas eram conhecidos lá na França. Por alguma razão, né? E uma delas foi uma coisa muito interessante. Quem pede a presença de huguenotes no Brasil é o próprio Villegagnon. Villegagnon é que solicita, né, a presença de protestantes franceses aqui. E ele, depois que esses protestantes desembarcam, ele literalmente vira casaca. Ele renuncia à fé protestante, reassume a fé católica e passa a perseguir esses huguenotes. E o Villegagnon tinha muito poder, porque ele era o governador da ilha, né, daquilo que se acreditava ser uma ilha, né, que era o Brasil. Ele era o governador da França, que era e que mandava nessa extensão imensa de terra. Então ele começou a ameaçar de morte, perseguir, e não só ameaçar, ele realmente matou vários. Muitos desses huguenotes conseguem fugir, conseguem chegar na embarcação e pegar essa embarcação de volta para a França, só que 5 deles não conseguem. Esses 5 são capturados, presos, torturados, e no ambiente da prisão e da tortura, eles registram aquilo que viria a ser um documento de fé, que é considerado o primeiro documento de fé das Américas, que é a declaração de fé, a confissão de fé da Guanabara. E eles, então, ali, eles assumem, né, a sua fé, glorificam a Deus, e, portanto, esse documento é um documento dos mais importantes. E qual a razão dessa virada de casaca do Villegagnon? A tese mais interessante, né, existem várias teorias, a que é mais aceita tem a ver com um documento que foi encontrado quando o Villegagnon recebeu uma carta oriunda do bispo de Lorena, lá na França. Esse bispo de Lorena
havia escrito para Villegagnon, ele tomou conhecimento que um grupo de huguenotes tinha saído da França e ido para a direção do Rio de Janeiro. Quando esse bispo toma conhecimento, ele pega a carta, escreve e envia. E na carta dizia o seguinte, ô Custódio, olha, ô Villegagnon, estou sabendo que você está recebendo aí um grupo de calvinistas, de huguenotes. Queira saber que esse grupo é um bando de hereges. Eles estão fazendo uma quizumba lá na Suíça de Calvino. Tem um tal de Calvino lá que está perturbando todo mundo. Eles também concordam com aquele tal de Lutero lá da Alemanha. E eles são tão arruaceiros quanto um tal de Zwinglio, que morreu. Né? E é o seguinte, é um bando de herege expulso daí. Villegagnon recebe a carta de um bispo. Provavelmente ficou apavorado de ser associado com a fé que o bispo estava dizendo que era heresia. E heresia, no século XVI, século XVII, nesses estados que estavam em pleno processo de formação, era crime capital. Era você assinar uma sentença de morte. Villegagnon não queria isso. Então ele renuncia, reassume o catolicismo por causa dessa carta e começa a perseguir os seus irmãos huguenotes. E ele vai ser chamado, inclusive, o Caim das Américas. E é interessante que essa confissão não é só uma das confissões, a confissão mais antiga das Américas, mas é uma das confissões mais antigas reformadas do mundo, né? Uma das confissões mais antigas do mundo. Ela é uma das mais... 1557, ela é uma das mais antigas do mundo, né? E das Américas é literalmente a primeira. E uma das mais antigas do mundo. E tem essa questão também de que aqueles que estavam ali, né, os 5 que foram capturados, foram forçados a declarar a sua fé, eram leigos, né? Leigos que eu falo não tinham uma grande sabedoria das línguas originais. Parece que eles não tinham muita disposição de manuscrito para poder fazer a declaração de fé. Então eles fizeram uma coisa bem raiz ali, né? Mas eles fizeram de uma forma muito profunda. Para quem tem acesso ao conteúdo, isso está disponível na internet, você tem até publicação aí, você acha fácil, você vai ver que é algo de muita profundidade teológica mesmo, né? Com todas as bases da confissão de fé mesmo. Você pode até falar melhor isso aí. Eles não eram teólogos, inclusive um deles era alfaiate, né? Era alfaiate, então assim, artesãos, né? Eles não imaginavam que eles estariam naquela situação de perseguição, pois eles foram reunidos naquela embarcação quando saíram da França e desembarcaram no Rio de Janeiro, e o objetivo deles seria contribuir com aquele novo mundo, né, com o progresso, com o povoamento da Baía de Guanabara, de se estabelecer e de pregar o evangelho e, quem sabe, batizar indígenas e surgir no Brasil uma tradição protestante. Eles imaginavam isso. Ninguém imaginava que dentro de poucos meses o Villegagnon iria literalmente virar casaca e começar a perseguir os seus irmãos huguenotes. Então, de formação teológica mesmo, naquele grupo de mais de 200, você tinha 3, que eram os 2 pastores, o Guilherme de Chartres e o Pierre de Richier, que é quem celebra o primeiro culto no Brasil, 10 de março de 1557, quando acontece a celebração da ceia, inclusive. Quem estiver no Rio de Janeiro e puder visitar a Catedral Presbiteriana, ali tem um memorial, aquelas esculturas que tem ali no jardim da Catedral. Uma das esculturas, né, daquele bloco de esculturas que tem ali, é uma homenagem a esse primeiro momento, quando a primeira vez que a celebração da ceia no rito protestante aconteceu, 1557. Houve pregação da palavra nesse culto, cânticos foram entoados, e o reverendo Pierre de Richier que expôs as escrituras sagradas. Então, e tinha um seminarista também. Então, formado em teologia... Muito não. Esse seminarista não conta muito, não. Oi? Sim. Não conta muito, não. Depende. Se for seminarista como você, conta. Que isso, obrigado. Então tinha ali esse seminarista, né? Agora o restante não. O restante eram leigos na teologia. Uhum. Pastor, agora aqui não tem briga, né? Quem chegou primeiro no Brasil com o intuito de missão foi os congregacionais e ponto.
A gente viu aí, porque tem uma briga aí boba entre os presbiterianos e os congregacionais, mas isso aí é história vencida, né? A história mostra que quem chegou primeiro foi o doutor Cali aqui no Brasil. E é interessante, agora eu vou dar um salto, né, de 1550 e alguma coisa ali dos huguenotes para o protestantismo de missão. Aí a gente já passou pelos holandeses, já passamos alguns períodos da história, e eu quero focar justamente no protestantismo de missão, que é com a chegada do doutor Cali, que era o médico de Dom Pedro, e é muito interessante essa relação que ele tem, e essa ideia de como que o protestantismo avança devido a essa ligação também com o Brasil aí, no caso, né? Eu digo com o Império, né? A questão que eu quero trazer para o senhor agora é qual é o envolvimento e qual é o legado que os congregacionais deixam aí nesse ponto para o evangelicalismo restante o desenvolver do evangelicalismo brasileiro no decorrer dos séculos. O senhor poderia citar alguns desse legado? Sim. Custódio, primeiramente, o principal legado que os congregacionais trazem para o Brasil é o legado da democracia, né? Pois é um regime democrático em que a Assembleia de Membros se reúne para poder tomar decisões. E representou uma novidade tanto na época da Reforma, como também no Brasil, porque as tradições que estavam estabelecidas no Brasil antes de Cali não eram modelos democráticos. Você tinha a igreja anglicana, que é um modelo episcopal, e a igreja luterana, né, que é também de um governo centralizado. Então, o congregacionalismo, ele inaugura uma forma de administração eclesiástica que representa, que apontaria para uma democracia. O que era extraordinário, porque o Brasil não era não era uma república democrática ainda. Em 1855, o Brasil é um império, né, governado por Dom Pedro II. E você não goza de uma democracia. A democracia só em 89, quando a república vai ser fundada. Então, a primeira grande contribuição é essa, apontando para essa democracia. Uma segunda contribuição, ainda no campo social, é que Cali, quando chega no Brasil em 55, ele encontra um país escravocrata. E Cali vai criticar a escravatura, ele como um reformado europeu, ele era escocês e a dona Sara era inglesa. Tanto a Escócia quanto a Inglaterra já tinham resolvido há muito tempo a questão da escravatura. Quando ele chega aqui, ele pega um país escravocrata. Ele não aceita isso, ele inclusive não prega para salas de escola dominical segregadas, ele bota senhor e escravo junto, branco e negro tudo junto, né, para poder ouvir o evangelho. Isso é, sem dúvida, também uma inovação. Ele vai celebrar e vai reivindicar, inclusive, junto às autoridades, a celebração de casamentos, né, que fosse reconhecido o casamento entre protestantes, o que não era reconhecido, só a Igreja Católica podia celebrar a cerimônia de casamento e até a cerimônia fúnebre. Você tinha que casar e caso você viesse a morrer, a cerimônia fúnebre era no rito católico. Então, Cali reivindica a liberdade para esses protestantes casarem, sendo seus casamentos reconhecidos pelo Estado, né, tendo vida social e política, portanto, reconhecida. Então, isso no campo político-social. A democracia, a questão da liberdade plena dos homens, o fim da escravatura e os direitos sociais assegurados pelo Império. E no campo do evangelicalismo, é Cali que inaugura a pregação em português, né, permanente no caso, porque os holandeses, quando evangelizavam os índios, pregavam, né, no idioma, né, desses indígenas, mas Cali é aquele que vai pregar em português, vai batizar, né, o brasileiro, é o Pedro Nolasco de Andrade, dando origem à primeira igreja permanente, que é a Igreja Evangélica Fluminense. Eu digo permanente porque nós já sabemos a essa altura, pelo trabalho da Jaqueline Souza, que a primeira igreja brasileira é a igreja que os holandeses conseguem organizar lá no século XVII com os índios da tribo dos Potiguaras. Isso já está consolidado, né? Só que aquela igreja dos Potiguaras não permanece. Quando os holandeses vão embora,
40 anos depois, a igreja desaparece. O trabalho que Calley funda em 58, né, ele chega em 55, mas funda a Igreja Fluminense em 58. Esse trabalho permanece até hoje. Então é Calley que inaugura a evangelização em português, dando origem à primeira igreja evangélica brasileira permanente, né? É a sua esposa, Sarah Calley, que vai traduzir os salmos e hinos e vai apresentar a inódia e formar uma inódia brasileira, né? Os grandes clássicos que eram cantados na Europa e nos Estados Unidos, nos cultos protestantes, passam também a ser cantados em português através do trabalho de Sarah. Então, o legado da evangelização, Calley também que vai trabalhar com comportores, e mandando esses comportores que vendiam Bíblia, vendiam livros, e esses comportores vão fundar também diversas igrejas no interior do estado do Rio de Janeiro. Então o trabalho das missões rurais vai ser também inaugurado, uma tradição que vai ser muito forte entre presbiterianos também, né? Então, assim, tem uma série de contribuições dos congregacionais e dos outros grupos protestantes de missão que é um verdadeiro, que somam juntos um grande legado à presença protestante no Brasil. Muito interessante isso. E depois vai chegar Simonton aqui também, né, no Rio de Janeiro. Eles vão ter um trabalho meio que junto. Você poderia falar como é que era a relação de Calley com Simonton aqui no Rio? É uma relação muito interessante, né? Primeiro teve um momento tenso, né? Porque quando o Simonton chega no Brasil, Simonton ele era um jovem pastor, né? Tinha 26 anos quando desembarcou no Brasil em 1859, dando origem ao trabalho presbiteriano. O fruto direto do trabalho de Simonton é a Catedral Presbiteriana, né? Que é a mãe de todas as igrejas presbiterianas no Brasil. E quando ele chega aqui, Calley não gosta. Calley fica incomodado com o trabalho de Simonton. E fica incomodado por quê? Né? O Dr. Calley, quando esteve na Ilha da Madeira e fundou um trabalho, e esse trabalho na Ilha da Madeira virou a igreja presbiteriana, né? Porque ele era casado na época com a dona Margaret Crawford, quando estava na Ilha da Madeira. E eles eram de tradição presbiteriana, né? Que era a igreja nacional da Escócia. Quando ele vem para o Brasil, Margaret Crawford já tinha morrido e Calley casou com a dona Sarah, que era congregacional. Então o trabalho aqui vai ser congregacional. Mas na Ilha da Madeira, enquanto presbiteriano, ele foi muito perseguido, muito perseguido. E ele sabia, né, que toda publicidade é perigosa. Então ele queria, assim, com perdão da expressão, vamos usar aqui a linguagem dos adolescentes, né? Calley queria evangelizar na moita, quietinho, sem chamar a atenção das autoridades, né? O Simonton não. O Simonton é um jovem de 26 anos, quer ganhar o mundo, ele quer ganhar o Brasil para Cristo, né? Ele não é o Manuel de Melo, mas ele quer o Brasil para Cristo, né? Aí quando o Calley percebe aquela exposição, né, que o Simonton estava fazendo, ele chama o Simonton para uma conversa. E a conversa é dura, rapaz. Ele foi bem duro com o Simonton, né? O Simonton ouviu aquilo, né? E marca um encontro, né? Aliás, até mais interessante, não foi nem isso. Foi uma carta que o Simonton recebeu de Calley, né? E nessa carta, Calley dizia tudo o que ele estava pensando dos métodos, né? E ele disse assim, pô, não é justo, você tem o Brasil inteiro para ir, você vem logo para o Rio de Janeiro, eu já estou aqui, os teus métodos são perigosos, você chama muito atenção, né? E não concordo com essa forma, enfim. Só que tem uma coisa interessante. Dr. Calley escreve todo tipo de malcriação, mas ele não assina a carta. A carta é anônima. Olha, só tem um protestante no Rio de Janeiro que conhecia Simonton, que era Calley, né? Quando a carta chega na mão de Simonton, ele assim, essa carta aqui só pode ter sido enviada por um missionário, que é o único que está no Rio de Janeiro, que é o Dr. Calley, né?
E aí ele vai ao encontro do Dr. Cali, e ele dá um pito no Cali. Dr. Cali, tô decepcionado com o senhor. O senhor tem quase 60 anos, ao invés de me ajudar, de me estender a destra, né? Não estendeu. Preciso do apoio, preciso da ajuda. Sou mais jovem que o senhor, preciso da sua experiência. E o senhor me escreve essas coisas. E aí o Dr. Cali, que era, apesar de muito firme, mas era um cavalheiro, né? Ele pediu o seguinte: olha, me dê 2 horas que eu vou pensar nas coisas que você me disse. E aí o Cali saiu da presença de Simonton, né? Andou pelo Rio de Janeiro, voltou para o lugar do encontro e disse o seguinte: quer saber de uma coisa? Você está certo, meu jovem. Eu estou errado, me perdoa, né? E ali a paz entre Cali e Simonton foi estabelecida. O trabalho de Simonton foi extraordinário. Além de fundar a primeira igreja presbiteriana do Brasil, fundou também um seminário chamado Seminário Primitivo do Rio de Janeiro. Foi a primeira instituição de ensino teológico fundada no Brasil. Fundou também um curso de inglês, fundou uma livraria, né? Uma imprensa chamada Imprensa Evangélica, né? E incentivou muito também a pregação no interior do Rio de Janeiro. Só que morreu jovem, né? Morreu jovem, mas quando ele morre já há um legado, um trabalho em movimento, e esse trabalho que descende diretamente de Simonton formará a denominação que nós conhecemos como Igreja Presbiteriana do Brasil. Interessante, teve uma pergunta aí do Heitor, que passou por aí, que ele estava perguntando sobre o envolvimento do Cali com a teologia reformada. Mas isso é fácil a gente entender, porque a ideia de Cali aqui no Brasil era trazer uma ideia muito mais evangelística do que denominacional, né? Tanto é que ele traz a igreja, o nome da igreja não é igreja congregacional, mas é igreja evangélica, né? A ideia é justamente trazer algo mais comum ao evangelicalismo e evangelizar sem distinções, digamos, denominacionais, que pudesse gerar algum tipo de divisionismo, talvez, né? Por isso que as pessoas não conhecem a reformada de Cali. E tem também uma outra questão mais séria aí, que é o seguinte: no século XIX, nesse período que o Cali desembarca no Brasil, em 55, a grande força congregacional no mundo, embora fosse a Inglaterra o berço do congregacionalismo, mas o congregacionalismo foi extremamente forte nos Estados Unidos, né? Os chamados pais peregrinos, né? De 1620, no Mayflower, que desembarca e funda, inclusive, a colônia de Massachusetts, funda a Universidade de Harvard, funda a Universidade de Yale. É uma tradição muito forte. Só que no século XIX, especialmente em parte dos Estados Unidos, o congregacionalismo tinha se tornado liberal. Então a fama do congregacionalismo não era uma fama boa. Então Cali organiza a Igreja Evangélica Fluminense de governo congregacional, mas ele não usa o designativo congregacional. Primeiro porque ele próprio não era congregacional, ele era membro da Igreja Nacional da Escócia, que é uma igreja de governo presbiteriano. Sim. Quem era congregacional era sua esposa, dona Sara Cali. Sara não, Sara é congregacional histórica. 4 gerações, né, de congregacionais de Torquay, que era a igreja da qual ela era membro. A família dela, os pais, os tios, os avós, era uma família, inclusive, importante, né, em Gloucester, era uma família de industriais, dono de indústria têxtil, e investiram muito, inclusive, em missões. Então, a Cali tem esse recorte, né, de ter na esposa o seu congregacionalismo. E como também, como eu disse, não gozava naquele momento de uma fama conservadora, ele evitou. O termo congregacionalismo é um termo tardio, vai entrar na denominação décadas depois, né? E também, principalmente, porque Cali, diferentemente dos outros missionários, ele não tinha uma preocupação com denominação, com barreiras denominacionais. Então ele queria pregar o evangelho. A igreja dele, que é a primeira que ele organiza, é a Igreja Evangélica. Quando ele funda a igreja de Niterói, onde funciona o nosso seminário, é a Igreja Evangélica de Niterói. Quando ele funda a Igreja Pernambucana, que foi a segunda que ele fundou,
lá no Recife, Igreja Evangélica Pernambucana, né? Igreja Evangélica de Passa Três, e assim por diante. Muito interessante. Agora, uma questão também que indaga nosso pensamento, né, nossa curiosidade, é que, a despeito de Calley ou de Simon, a gente vê que o berço do evangelicalismo e do protestantismo de missão é reformado. Seja com Simon, seja depois, enfim, você vai ver isso, o berço é reformado, o berço é de igrejas históricas, né? E isso, a partir do século XX, você vai ter a chegada aqui dos pentecostais, mais propriamente dito, os assembleianos, né? E depois você vai ver um boom, né? Um boom da evangelização, e aí você vai ver uma evangelização sendo, digamos, consumada, né? As pessoas aderindo ao protestantismo através da missão que os assembleianos fizeram, que o pentecostalismo fez no Brasil. A pergunta é, será que a gente fez alguma coisa errada durante esse período por não ter um país, na sua maioria, de protestantes reformados e ter uma maioria de protestantes pentecostais? O que aconteceu que a gente perdeu campo, ou esse campo nunca foi ganho? Como é que você vê isso? Interessante, antes de responder essa pergunta, interessante deixar claro que o Dr. Calley, ele era um calvinista, né? Uhum. Houve durante muito tempo uma disputa historiográfica se Calley era ou não era calvinista. Acerca de Sara não havia muita dúvida, mas dele, justamente por ele não deixar isso muito claro nos seus textos, né? Não fazer essa definição, havia. Mas a documentação levantada, né? Os próprios textos que ele traduzia, que eram textos da tradição puritana, é ele o primeiro a traduzir o Peregrino para o Brasil, né? O Peregrino escrito por John Bunyan, que era um batista calvinista, e documentações, inclusive lancei até no Facebook uma notinha de um historiador que foi para a Escócia fazer o seu doutorado, e eu encontrei na obra dele, né, o Christopher Hall, sobre a velha fé calvinista de Dr. Calley, né? Então, ele tem essa tradição reformada, tanto ele quanto a Sara, embora não tenha trabalhado essa perspectiva com tanta clareza. E a pergunta que você faz, o porquê, a despeito do pioneirismo, o Brasil ter se tornado um país pentecostal, o protestantismo ter caminhado na direção do pentecostalismo, é uma pergunta complicada de se responder em tão curto tempo. Um dos episódios mais interessantes que aconteceu no século XX, porque o pentecostalismo ele começa a partir de 1910, quando a Congregação Cristã do Brasil é organizada. E depois, em 1911, os fundadores da Assembleia de Deus desembarcam no Brasil, lá em Belém do Pará. Vai acontecer um fenômeno muito interessante, Custódio, né? Que é o seguinte, uma expansão muito rápida do pentecostalismo entre os mais simples da população rural, que era, na década de 10, década de 20, década de 30, majoritariamente o contingente da população brasileira. O eixo do Brasil só começa a mudar a partir de 1930, com a era Vargas. O Vargas vai ter todo um projeto de urbanização do Brasil, né, e de modernização. E com esse projeto de urbanização e de modernização, vai acontecer a partir da década de 30 o chamado êxodo rural. E nesse êxodo rural, muitos agrários, né, boias frias, pessoas do campo, camponeses, vão deixar as suas terras, vão deixar as suas cidades, vão se, inclusive, desraigar das suas famílias e do seu pertencimento religioso, que era o catolicismo mais popular, e vão migrar na direção dos grandes centros, das grandes capitais, que estavam em plena construção na era Vargas. Esse episódio é um dos mais interessantes, porque as capitais receberam milhares e milhares e milhares de pessoas para poder trabalhar. E quando eles desembarcaram nas capitais, esses grupos, eles iam nas missas e eles não conheciam o padre, como conheciam na sua cidadezinha do interior. Né? Uhum. O padre batizou aquele boia fria. Na grande cidade ele não conhece o padre. O padre é belga, o padre é italiano, o padre é alemão, o padre é espanhol.
E detalhe, prega de costas para o povo. A igreja é escura e prega em latim. Aquele boia fria não entendia nada que o padre falava, né? A cor do padre não era igual à cor dele, né? E aí esse camarada, desraigado da família, a família ficou no interior, né? Com 20 filhos, a mulher e 20 filhos, porque não tem como trazer. Esse cara vai trabalhar na construção civil, pontes, estradas, avenidas, construir os arranha-céus, construir os grandes prédios da capital. E aí, uma vez não se encontrando na Igreja Católica, esse camarada, que é cristão, precisa de pertencimento, ele vai bater na porta da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista, da Batista, da Congregacional, mas ele não se encaixa. O pastor batista que está lá é um missionário norte-americano. O presbiteriano que está lá, super culto, formado fora do Brasil, em Princeton, ele não entende o que o cara fala. Na Congregacional também nada, o pastor é culto, né? Na Metodista é um missionário norte-americano que está lá. Na Anglicana fala inglês. Na Luterana fala em alemão. Onde que esse boia fria, chamando na linguagem, né, que popular, se emprega popularmente, esse peão, esse pedreiro, esse profissional simples, né, esforçado, batalhador e sem cultura, onde que ele vai ser recebido, Custódio? Ele vai ser recebido naquelas comunidades pentecostais que estavam estabelecidas na periferia. Uhum. Então foi na periferia, nas igrejinhas da Assembleia de Deus, do Brasil para Cristo, da Deus e Amor, do Evangelho Quadrangular, nas igrejas, nas áreas urbanas, onde o protestantismo pentecostal ele explodiu, muito mais por questões sociológicas do que por questões teológicas. Esse indivíduo, ele se convertia, e quando se convertia, deixava a bebedeira, deixava a mulherada, né? E se arrumava, botava um ternozinho, botava uma gravata. O cara nunca botou uma gravata na vida. O cara cortava cana lá no interior, arrancava aipim, catava tomate. Agora dentro de uma Assembleia de Deus, com um telhadinho de zinco, ele se arruma, bota uma gravatinha e vai para a igreja. E lá ele vira obreiro, ele vira diácono, porteiro da igreja, presbítero. E se souber falar, entender um pouquinho da Bíblia, até pastor ele se torna. Aquilo concedia a ele, conferia a ele, né, um sentimento de dignidade. E uma vez convertido, parando de beber, parando de fumar, parando de gastar dinheiro com prostituta, ele se organizava, juntava dinheiro, comprava um terreninho, conseguia trazer a esposa, trazer os filhos, né? Os 16 filhos que estavam lá no interior, ele trazia tudo, né? Porque ele agora é um cara que organiza, está com a vida organizada. Ele é pobre, trabalha como pedreiro, mas a vida dele é uma vida digna, é uma vida organizada. O pastor ajudou. Então a Igreja Assembleia de Deus, ela organizou socialmente a vida desse segmento da sociedade. Ora, essa igreja iria crescer, inevitavelmente iria crescer. E claro, tudo isso sem excluir a bênção de Deus, a mão de Deus, né? Então, o fácil sentimento de pertencimento, a linguagem popular, o pastor que era compreendido, são elementos que ajudaram o pentecostalismo a explodir. E claro, também, não vamos descartar, a própria possibilidade de você ter uma experiência com o Espírito Santo. A grande ênfase do pentecostalismo clássico, que era o batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas, você ter uma intimidade com Deus, né? Uma vida de oração, isso foi um elemento poderoso no ethos pentecostal. Então tudo isso ajudou. E os reformados foram ficando muito elitizados, atendendo uma elite, atendendo uma classe média urbana, né? E que não era tão popular e com crescimento tão intenso como os pentecostais. E isso é uma crítica que é feita aos reformados até hoje, né? No entanto, eu vejo que hoje essa barreira tem sido quebrada, as pessoas têm compreendido de maneira mais facilitada, né? A mensagem do Evangelho, a mensagem até da reforma, né? E aí você tem aí o advento da internet,
você tem a questão de você tem bons pregadores a mais fácil acesso, né? Você tem Hernandes Dias Lopes, tem Augusto Nicodemos, tem o professor Inácio, todo mundo com uma linguagem sendo compreendido, né? Porque não adianta falar bonito se você não é compreendido. Então, isso tudo corroborou para esse avanço pentecostal. E é interessante que hoje você tem aquela ala reformada mais radical que acaba denigrindo o pentecostalismo e a questão de como o Brasil foi evangelizado. Muitos até falam assim, isso aí não foi evangelho, isso não sei o que e tal. Costumam denigrir o pentecostalismo. Mas a gente, Brasil, né, o povo brasileiro, e eu digo a igreja brasileira, ela deve muito ao movimento pentecostal, porque se não fosse o movimento pentecostal, a gente estaria numa situação bem pior, né? A gente tem que fazer uma distinção entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. O neopentecostalismo foi a porta que muitos problemas da igreja, foi a janela de oportunidade para muitos problemas entrarem na igreja, o neopentecostalismo. O pentecostalismo é uma tradição legítima, uma tradição saudável, né? É uma outra forma de se compreender a relação com Deus, a evangelização, a eclesiologia, mas a grande ênfase era a busca pelo Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo, e acreditavam que uma vez tendo uma experiência que eles chamavam de batismo com o Espírito, iria se orar em línguas, iria profetizar, e um movimento de santidade, né? Uma santidade que às vezes era até simplista, implicava na proibição do corte de cabelo, numa nova vestimenta, homem não pode usar bermuda, etc. e tal. E um fervor evangelizador muito grande, né? O assembleano, ele tinha muito... Meu sogro, por exemplo, foi presbítero durante muitos anos da Assembleia de Deus, e antes de falecer, 2, 3 anos, foi consagrado pastor, se converteu na década de 70, então ele pegou aquela tradição, né, de Horatio Olsen, de Orlando Boyer, né, de Bernard Johnson, os grandes evangelistas da Assembleia de Deus, e todo sermão assembleano era um sermão evangelístico. Então havia um fervor muito grande. E de chegar nas periferias, né? Você entrava às vezes numa favela, você não tinha lá uma congregacional, uma batista, uma presbiteriana, anglicana, inimaginável entrar na favela, mas lá está uma Assembleia de Deus, uma congregação, nem que fosse um ponto de pregação. E a mensagem daquele pregador assembleano era o quê? Jesus Cristo te salva e te liberta, né? O bom pregador assembleano, tinha essa pregação que Cristo te converte, Cristo te alcança, ele pode te salvar. E claro, como eram arminianos, apelo no final, né? Que levante a sua mão, vem aqui na frente, vou orar por você. Isso era um mote básico da Assembleia de Deus e ela se transformou numa potência no Brasil em face disso. Muito interessante isso, essa abordagem histórica esclarece muito do que a gente tem hoje, né? Eu queria tirar esses minutos finais para olhar com o senhor para o futuro, né? Hoje a gente tem uma redescoberta, ou muitas pessoas falam descoberta, porque muita gente diz que há tempos atrás você não tinha uma pregação da mensagem da reforma, da teologia reformada tão propriamente dita no Brasil. Ou redescoberta ou descoberta, nesse ponto não vai interferir tanto. A questão é, será que a gente está caminhando para um Brasil mais reformado, onde a teologia reformada vai ganhar campo, seja com o YouTube, com a internet, ou com a abertura de novas igrejas? Hoje a gente vê muitas comunidades independentes reformadas, né? Pessoas que fazem seminário, que fundam uma comunidade reformada, igrejas independentes, não só igrejas das denominações grandes, né? Da presbiteriana, da congregacional, que tem a teologia reformada. A gente vê muito isso sendo desenvolvido. Você acha que essa é a direção ou a gente vai perder essa oportunidade? Não, eu acho que essa é a direção, caminha nessa direção, e o fato, alguns elementos você já citou, né? O acesso muito fácil à rede social, em que no seu celular, conteúdo teológico pode chegar. Eu lembro quando eu ingressei no seminário com 22 anos, e década de 90, né, quando eu fui estudar teologia, eu era um dos poucos jovens da minha geração, a maioria era mais velho que eu, né?
Tinha alguns da minha idade também, 23, 24, mas eu era um dos mais jovens. E eu lembro que para poder estudar Calvino, Lutero, a gente precisava ir para o seminário, porque o acesso a essa informação era muito restrito. Você não tinha tantas publicações assim, né? Eu era década de 90, foi ontem. Não tinha tanta publicação como tem hoje. Os textos não eram, a grande parte deles não eram traduzidos ainda para o português. A geração anterior à minha, os pastores formados na década de 80, 70, todos eles falavam inglês, porque as grandes obras estavam todas em inglês, os grandes clássicos da teologia alemã, no máximo traduzidos para o inglês, então os pastores congregacionais todos eram versados no inglês. A minha geração já não precisou dar essa ênfase tanta no inglês, porque muita coisa já tinha sido traduzida. Hoje não, hoje um jovem de 18 anos, ele pode ouvir Augusto Nicodemos, ele pode ouvir John Piper, ele pode ouvir Roger Olsen, ele pode ouvir Arthur McGrath no seu... Um dia desse, né, o N.T. Wright, gravou uma live, tem 10 dias, foi muito bacana. Poxa, quando que a gente ia imaginar, cara, que na sua casa você ia bater um papo com o N.T. Wright no Facebook, você fazendo pergunta para ele. É a mesma coisa que você está na década de 90, poder pegar o telefone e ligar para John Stott e bater um papo com John Stott. Ou então você retroceder até a década de 80, 81, quando Martin Lloyd Jones morreu, pegar um telefone e Martin Lloyd, tudo bem contigo? Quer dizer, a rede social, ela aproximou, né, esse público de teólogos e leitores, escritores e leitores. Então isso pode sim propagar e ajudar a tradição reformada, sem dúvida nenhuma. É um dos elementos, não é o único, né? Mas é um dos elementos. E concordando com Antônio Carlos Costa e com Augusto Nicodemos, ambos disseram que a rede social está para o século XXI, em termos de apoio à teologia reformada, como a imprensa auxiliou a reforma no século XVI. Muito interessante isso, e é muito pertinente, né? A gente tem visto aí que a teologia reformada tem ganhado campo e cada vez mais as pessoas também estão sedentas, digamos assim, de boa palavra, de pregação expositiva, então não tem mais espaço, ainda tem, claro, mas as pessoas vão vendo que há necessidade de se ouvir boa pregação, ela quer sentar no seu banco, no banco da igreja, ser bem alimentado, né? Ser envolvido, ser bem nutrido, ter bom relacionamento com os irmãos e fazer isso de uma forma que glorifique a Deus através da Sagrada Escritura. Então, quando você tem isso acesso, as pessoas são informadas, elas não querem saber mais de baixo conteúdo, de conteúdo pobre. Elas querem cada vez mais, né? Quando você come algo bom, você não vai querer comer aquilo que você comia que era ruim, né? Você vai querer cada vez mais se alimentar melhor. E eu quero encerrar com... É uma experiência interessante, Custódio. Eu lembro quando eu comecei... Até uma vez escrevi isso na rede social, né? Eu comecei a ler Martin Lloyd Jones muito cedo, né? Antes mesmo de ir para o seminário. Como eu falei, eu ingressei no seminário com 22 anos. E com 20, eu me converti com 19. Então, com 20, com 21, eu comecei a ler Lloyd Jones. Nunca mais consegui descer o nível da leitura. Porque Lloyd Jones coloca o leitor, né, no patamar, ele chama você para uma reflexão tão séria acerca da Escritura, acerca da Bíblia, que você não consegue mais ler uma outra referência que não te dê aquele ponto de partida para frente. Você não consegue voltar mais. É igual você ouvir, por exemplo, João Alexandre, você vai ficar exigente, né? É igual você ouvir... Você pega o violão do João Alexandre, você vê aquele acorde, naturalmente você vai ficando exigente. Então, assim, os pregadores reformados, os teólogos reformados, eles são os instrumentos, sim, de formação de uma geração de jovens que se interessou por teologia e que tem trazido muita contribuição. Os grandes congressos de teologia hoje, grande parte deles é formado por jovens. Niterói, por exemplo, o Projeto Água da Vida organiza em maio aquele que é o melhor e maior congresso no Rio de Janeiro, de teologia. Semana Teológica. 1000 pessoas por dia à noite, né? De 800 a 1000 pessoas. Mais da metade ali são de jovens, né? De jovens que estão atrás de John Piper, que estão atrás de Timothy Keller, que estão atrás de Nicodemos, de Franco Ferreira, né? E outros reformados por aí.
Eu queria agora encerrar com o senhor falando sobre a ideia que a pandemia tem trazido e pode modificar o sistema evangélico no Brasil. Muitas pessoas estão... eu mesmo, eu tenho minhas dúvidas, né? No começo eu achei que as pessoas tinham sentido falta da igreja, agora a gente ia passar por um avivamento, que as pessoas iam voltar para a igreja, enfim, né? Que sair da igreja ou não entender a questão do culto ao Senhor, isso ia acabar, ou pelo menos ia mudar, né, o sentimento das pessoas. Hoje eu já penso diferente um pouco, eu já estou achando que as pessoas já acostumaram mais um pouquinho, então ficar em casa e ir para a igreja acabou que não vai ficar no mesmo. Aquela pessoa que ia para a igreja já ia, quem não ia vai continuar não indo, né? E a gente tem a questão dos desigrejados, que o senhor chama de crise de pertencimento, né? O senhor acha que esse movimento de desigrejados vai mudar? O sentimento deles vai ser ainda mais convincente com relação aos desigrejados, que a gente não precisa de igreja instituição, né, porque a crítica deles é com relação à instituição, igreja, ou o senhor acha que isso não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa, vai ter desigrejado achando que é crente, e a gente falando dos desigrejados e não vai continuar nada, não vai mudar nada? Custódio, é interessante a pergunta que você faz. Eu vou basear em duas linhas, né? Primeiro, aquilo que eu vi acontecer, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu recebi como depoimento de irmãos que compartilharam comigo de um sentimento de saudade muito grande da igreja, da comunhão, conversando com os pastores, né, com colegas e membros da igreja que eu pastoreio, meus irmãos, e crentes de outras igrejas também, conversando muito também pela rede social. Eu percebi isso. Há um grande contingente que percebeu a importância de estar juntos. Sempre souberam, sempre valorizaram, mas sentiram, né? Uma coisa é você estar cansado num domingo de manhã e você optar não ir para a igreja. Uma outra coisa é quando você é impedido de comparecer à igreja domingo após domingo, reunião após reunião. Esse grupo percebeu como é importante que a cobrança, né, que o pastor fazia, que os pastores fazem, e todo pastor sério vai tentar trabalhar essa perspectiva do irmão presente na igreja, né, porque ele sabe que aquilo é um benefício, vai ser bom para ele. Sozinho em casa é muito mais difícil de você se desenvolver, pois se na igreja, com o pastor, você participando de escola dominical, tendo presbítero, a quem você presta conta, diácono, líder de louvor, líder do coral, tem muita gente que passa anos sem amadurecer. Imagine então sozinho, imagine então você distante da congregação, onde você é absoluto para você dispor das formas litúrgicas que você quiser. A chance de você permanecer imaturo é muito grande. Então, a primeira linha que eu estabeleço de resposta é que eu acredito numa redescoberta, na recuperação da pertença, do valor do pertencimento da comunidade da fé. Eu percebi isso. Aquele que sempre foi indiferente com a igreja, que acha que a igreja, que é o desigrejado típico, né, que eu chamo inclusive de desigrejado crítico do sistema, esse não, esse está desse jeito, vai continuar, tanto faz como tanto fez. Muitos acharam até que a igreja ia acabar por causa da epidemia, mas porque eles são realmente indiferentes com a comunidade da fé, né? Mas a grande parte da igreja não vai estar esperando sim voltar. Eu tive um episódio muito interessante que acho que exemplifica um pouco isso. Aqui em Niterói, o prefeito há mais ou menos um mês sinalizou a possibilidade de reabertura do templo dentro de algum momento. Esse momento está se aproximando, né? Niterói está quase entrando na faixa laranja, quando algumas igrejas poderão abrir, com a série de regras, né? 25% apenas do contingente, álcool gel, vai ter que botar alguém para testar a temperatura, aquele termômetro digital vai ter que ser usado, o ambiente não pode estar fechado, uma série de regras.
E aí eu gravei um áudio e nós temos uma irmã na igreja chamada Joelma Castelletti, que é a secretária eclesiástica da nossa igreja. E nós temos um grupo de WhatsApp que fica todo ali. Então todos os comunicados, os vídeos, as pastorais são enviados para esse grupo. Ela comunica, ela repassa e todos os irmãos ficam ali sabendo, né, do que vai acontecer. Eu gravei um áudio para dar essa informação, irmãos. Em breve nós iremos, talvez, abrir o templo. Aí eu recebi o retorno de uma irmã dizendo que a filha dela, a filha adolescente, muito querida, uma família muito querida na igreja, ela disse assim: pastor, quando fulana, a filhinha dela, né? Quando a minha filha começou a pular, começou a dançar no meio da sala, pular de alegria, ela não vê a hora de rever os amigos e tudo, né? Então, assim, eu acho que que há esse sentimento represado para estar juntos. Então, acho que isso foi muito importante. A epidemia mostrou que a igreja ela é importante. Por outro lado, a epidemia também, e aí vale para mim como pastor, ela deu a gente a oportunidade de a gente repensar e usar, sim, a tecnologia para alcançar aqueles que, por alguma razão, não podem estar presentes por questões profissionais, às vezes por questões de saúde, às vezes por questões de logística, geografia, mora longe da igreja, o bairro em que ele mora se tornou perigoso, não era até 10 anos, mas hoje é. Às vezes questões de economia, está sem carro, aí vai para a igreja de Uber, aí é Uber de manhã para vir para a igreja, Uber para voltar para casa, Uber para vir à noite, Uber para retornar. Não é todo mundo que suporta isso, né? Então, os filhos casaram e foram morar em outras cidades, congregam em outras igrejas. Aquele casal, então, que foi a vida inteira fiel à igreja, se vê agora forçado a congregar na igreja mais perto da sua residência, porque a igreja que ele ama, que ele se acostumou, que ele cresceu, está longe do seu domicílio. Então, como essas pessoas serão alcançadas? A tecnologia, a epidemia mostrou que é possível a gente fazer um uso correto desses recursos tecnológicos. Talvez você tenha uma classe de escola dominical para aqueles que, também pensando naqueles que não podem estar presentes no domingo de manhã. Ou então, no meio de semana, uma atividade no meio de semana, à noite, para aquele que mora muito longe da igreja, então ele vem do trabalho o dia inteiro, para ele ir para o culto, ele muda muito o itinerário dele e ele vai chegar mais tarde em casa. Por que não pensar numa proposta que contemple esses que querem estar na igreja, mas por algumas razões não conseguem estar? Então a epidemia, ela mostrou que é possível você contemplar, você desenvolver um modelo híbrido. A igreja frequente, presencial, né? Mas aqueles que amam a igreja, não aquele que é irresponsável. Esse que é responsável não quer nada, mas aquele que ama, mas por alguma razão não pode estar presente, a gente vai ter que repensar em modelos que possam alcançá-los. Na verdade, a gente teve a oportunidade, o Sayão teve aqui e falou que o doutor Corona deu uma aula de eclesiologia para a gente, né? Porque Exato. Tem essa questão também da sacralização do templo, né? Que as pessoas acham que só o templo ali é como se estivesse no tabernáculo hebreu, né? Ali instituído por Moisés. O templo tem alguma coisa diferente. O que é ali a igreja é justamente a comunhão dos irmãos e a congregação dos irmãos. Ali está a igreja, né? A questão é que essa tecnologia, isso que a gente está fazendo aqui, ela pode, inclusive, ser desenvolvida e contribuir para que as pessoas tenham ainda mais vontade de estar presencialmente na igreja, né? Você transmite... É o que eu acredito. Olha, por exemplo, eu tenho... os domingos, por exemplo, da nossa igreja tem sido muito interessante. A nossa igreja, ela se adaptou, né? Toda a nossa classe de escola dominical, ela está online, as classes estão funcionando. Eu participo de uma, inclusive. A classe é chamada de classe de atualidades. Eu tenho lá o diácono Vinícius, que é o professor titular, e o Demetrios, que é o professor adjunto. Eu participo dessa classe. Irmãos de tudo que é canto. Eu tenho lá o presbítero da igreja que tem passado períodos da epidemia em Teresópolis. A esposa dele é da nossa classe. Então, muito interessante, ela está lá em Teresópolis, né, e está participando da classe nesse período da epidemia. À noite,
a nossa igreja, ela alcança várias crianças, várias famílias da igreja, com conteúdo bíblico, com louvor, com adoração, com reencontro, ainda que digital, mas é uma forma de reencontro. E assim, e chega a ser emocionante o esforço das famílias, o esforço dos irmãos, os professores, né? Porque a gente poderia muito bem, hoje, Custódio, a gente poderia muito bem se acomodar, né? Não tem como, vamos parar por aqui mesmo, vamos ficar todo trancafiado em casa, e quando a epidemia voltar, a gente retorna. Mas não, os pastores, né, os professores de escola dominical, os coordenadores, as irmãs que trabalham com culto infantil, né, o esforço que elas fizeram em preparar conteúdo, em preparar as suas aulas, né, em ministros de louvor, de trazer uma canção, de pegar o seu violão na frente de um celular e poder chamar irmãos para adoração, eu acho que foi assim, a igreja fez um trabalho de maneira geral, né? Eu falo dos meus colegas pastores, eu gravei áudios e encaminhei para colegas pastores. Um deles, por exemplo, que você conhece, o Rovanildo, que foi seu professor também no nosso seminário. Gente finíssima. Gente finíssima. O Rovanildo me emocionou muito, porque eu via Rovanildo lutando, rapaz, com luz ruim, internet de baixa frequência. E ele todo dia, manhã e noite, enviando conteúdo ali para a igreja. Rapaz, que esforço monumental, né? Para alimentar o seu rebanho, né? Na nossa igreja, o pastor Davidson, por exemplo, ele foi dormir, teve um final de semana que a minha internet estava muito ruim, eu tinha gravado o vídeo e não estava indo de jeito nenhum, e Davidson tinha que receber aquele conteúdo para poder fazer a edição e encaminhar, né, para os irmãos. Para concluir a história, nós fomos dormir quase 5 horas da manhã. Né? Era 4h30 da manhã, eu e Davidson, está inteiro aí, estou aqui, pastor, então. E a gente, aí quando foi quase 5, o sol nascendo, a gente se despediu, né? Porque foi quando, talvez pelo fato da baixa frequência da internet, na madrugada, é que o conteúdo conseguiu ser enviado para ele. E eu fui dormir quase 5. Ele ainda ficou trabalhando, porque ele recebeu aquilo 4 e pouca da manhã. Ele tinha que editar, colocar os caracteres, música na hora certa, né? E eu sou meio chato, sou meio perfeccionista, né? Tudo certinho ali. E ele compactar, melhor dizendo, mandar para a nossa secretária, para a secretária enviar a ponto de todo mundo receber aquele conteúdo. Então, assim, foi um esforço que todo mundo fez, né? Na nossa igreja nós temos, por exemplo, uma irmã chamada Suzana, que lidera o departamento infantil. O trabalho dessa irmã com a equipe dela, as irmãs, nós temos uma irmã chamada Michele, que cuidava do suporte, que oferecia suporte, vamos chamar de suporte técnico, né? Todo domingo ela entra, né? E todo mundo é mãe, essas irmãs são mães, têm suas crianças, têm seus maridos, têm suas carreiras, né? suas profissões, cuidaram da casa e cuidaram também da igreja do Senhor. Então isso aí foi maravilhoso. Eu achei de maneira geral que os pastores fizeram o trabalho, vocês presbiterianos, né, o esforço também que vocês fizeram, né, você, por exemplo, toda semana produzindo conteúdo, né, chamando pessoas, você conversou com Azaf Borba, conversou com Luiz Saião, chamou professores para poder produzir conteúdo, abençoar os irmãos da sua igreja. Então, assim, eu achei que de maneira geral a igreja se saiu muito bem. Eu teria dificuldade de encontrar uma igreja que talvez não tenha se esforçado, porque a maioria que eu conheço, tanto os midiáticos, né, como aqueles que são pastores bem perto da gente, eles se esforçaram muito para poder oferecer conteúdo às suas igrejas. Então a epidemia revelou aqueles que são de fato comprometidos com a obra de Deus, que amam a obra de Deus, e que não pararam nem mesmo no período da epidemia. É interessante que a gente conversa muito, né? Conversa muito com o senhor via WhatsApp, e tem os pastores de hoje que estão pastoreando, eles são de uma outra geração, né? Uma geração que ainda esse movimento da internet não estava tão por dentro assim. Então, você tem muitos pastores que não têm tanto conhecimento de live, de Facebook, de internet, eles preparam o sermão, chega no púlpito e prega. Até estava conversando com o reverendo Márcio, que é o pastor lá da igreja, pastor auxiliar,
conversando com ele que uma coisa é você preparar o seu sermão e ir lá e pregar. Outra coisa é você preparar o seu sermão, chegar na frente de uma câmera e ali você tem 15 minutos no máximo para falar, porque as pessoas não ficam muito tempo na internet, para falar tudo aquilo ali na frente de uma câmera, você fica pelo menos o dobro do tempo que você ficaria preparando um sermão, né? Enquadramento, luz, né? Barulho. Um dia desse, eu tava para gravar o vídeo do sermão do domingo, né? Para poder mandar para a igreja. Meu vizinho aqui, que é uma figura maravilhosa, abençoado, né? Aqui atrás, aqui, ele fazendo uma obra, né? Ele foi fazer uma obra. Eu tentava falar e a furadeira... E como eu falei, eu sou perfeccionista, né? Então, assim, eu não queria, eu não quero som saindo, eu não quero cachorro latindo, eu não quero moto, barulho, eu sou meio enjoado, né? E assim, eu via, né? Já citado aqui o meu querido irmão, o pastor Rovanildo, com 4 crianças em casa, né? Os filhinhos dele precisando ter aula também online, então ele tinha que revezar o tempo dele com o tempo das crianças, né? Então, assim, então foi muito bonito, né? O esforço das igrejas, dos ministérios, de ensino principalmente, dos pastores. Nós viramos youtubers de uma hora para outra, né? Então, assim, eu achei que foi um grande momento, e nós mais acertamos do que erramos. E a dica, no caso, a instrução agora é para que as pessoas das suas igrejas, né, os irmãos da igreja, apreciem e prestigiem o trabalho das igrejas locais, né? Porque é muito fácil você pegar uma live do Augusto Nicodemos, do Hernandes Lopes, com 10 mil pessoas, e ficar lá assistindo. Agora ficar lá prestigiando o pastor local, na sua igreja. Você falou até daquela questão de um pastor lá, que, poxa, com toda essa dificuldade, o senhorzinho, com 2 pessoas na sua live da igreja, aí até descobriu a ferramenta, né, aquela ferramenta do YouTube Studio, o cara descobriu que o sermão dele era 3 minutos assistido durante... Isso, poxa, é um desprestígio com a igreja local, né? A gente precisa prestigiar. Como tudo na vida, você tem os aspectos belos, né, os aspectos positivos, e você tem os aspectos negativos. Esse seria um, por exemplo. Eu vi um colega lá do Nordeste, o título da programação lá era conferência de alguma coisa, e ele estava falando para uma pessoa, porque tem um marcador, né? Tem um marcador. E aquilo me deu uma certa tristeza. Assim, cadê o rebanho desse pastor, né? Por que eles não estão presentes ali ouvindo? E era de noite, numa hora que, em tese, mais pessoas podem assistir, e só tinha uma pessoa ouvindo, né? Pelo menos naquele momento. Pode ser até que depois que eu saí, eu estava de passagem pela timeline, né? Pode ser que depois tenha entrado, mas no momento que eu vi só tinha um, né? Então também tem isso, né? Eu vou ouvir meu pastor, vou ouvir Nicodemos, né? Nicodemos fala para 10 mil. Mas é difícil você concorrer com Augusto Nicodemos, não tem como, né? Ele é uma celebridade da rede social, né? Exatamente. Poucos pastores alcançam esse êxito todo que ele alcançou. Ele, o Hernandes, praticamente ele e Hernandes, né? Você pode ver que tem outros até que são grandes teólogos e tudo, que também não tem essa participação tão maciça na rede social. Nicodemos e Hernandes estão fora da curva, né? São os Neymar dessa área. E assim, esse é um ponto, talvez, quantos de fato ouviram aquela pregação que o pastor, com tanto esforço, com tanto carinho. Bem, para resolver isso na cabeça, né, o que eu aconselharia a esses colegas, né? Eu diria o seguinte, olha, lembra que a palavra de Deus não volta vazia, né? E a gente tem que pregar, nem que seja para uma pessoa. E aí, a história que nos ajuda é a história de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4. Sim. João capítulo 4 narra, logo nos primeiros versos, que muitos estavam sendo batizados pelos discípulos de Jesus. E aí os fariseus chegaram e disseram o seguinte para ele, olha, os teus discípulos batizam mais do que os discípulos de João Batista. Jesus percebe ali a maldade, a esperteza dos fariseus, e diz o texto que Jesus deixa aquele local e decide voltar para Galileia. Mas quando ele volta para Galileia, ele volta por Sicar. Lá em Sicar, cansado da viagem, ele para beber água no poço de Jacó.
E quando ele vai beber água, ele encontra aquela mulher e daquele encontro sai um diálogo maravilhoso. Eu costumo dizer, Custódio, que essa passagem nos ensina a quebra de diversos paradigmas, né? Jesus quebrou ali o paradigma religioso, o paradigma social, né? Afinal de contas ele era mestre, homem, estava conversando com a mulher, estava sozinho, porque os discípulos, naquele momento, tinham ido comprar comida numa aldeia. Ele estava sozinho. Então, ele quebra o paradigma cultural, o paradigma étnico, porque ele é judeu, ela é uma samaritana. Enfim, tem uma série de paradigmas quebrados ali. E o mais importante para mim, que ele quebrou, é o que eu chamo de paradigma do número. Porque quando o capítulo 4 inicia, tem uma galera sendo batizada. E agora Jesus está sozinho com aquela mulher, ou seja, ele trocou uma multidão que estava na fila do batismo para evangelizar, para conversar com uma única mulher. Ora, se Cristo é aquele que prega para um só, e são as maiores pregações dele, né? É para uma pessoa. Para Nicodemos também é maravilhosa que ele fala ali, né? Exatamente. Se ele prega para uma, porque nós, pastores, vamos reclamar se é audiência alta, se é audiência baixa, né? Então, aquele colega lá do Nordeste que estava pregando para uma pessoa, né? Se ele pregou a Escritura, e eu creio que sim, né? Ele cumpriu a sua missão, cumpriu o seu trabalho, fez o que lhe cabia naquele dia e Deus o honrou, né? E não sabemos os resultados daquela pregação. Eu recebi um dia desse, um depoimento, né? Na nossa igreja, isso vai ser compartilhado em breve, né? De decisões, inclusive, no seio da família, nesse período da epidemia, né? Mensagens que foram compartilhadas por essa tecnologia e que produziram decisões ali no seio da família. E isso será compartilhado em breve com a nossa igreja. Então, e muitas igrejas têm histórias aí de maridos que estavam afastados e que a esposa, ouvindo a mensagem do pastor, o marido chegou lá com cara de quem não queria muita coisa, foi ouvindo, a mensagem foi uma bomba atômica no coração daquele homem, né? Eu recebi um dia desse uma irmã dizendo o seguinte, pastor, quando voltar a epidemia, eu acho que é um primo dela, né, quer conhecer a igreja, porque todas as mensagens, né, encaminhadas, ela compartilhava com esse primo, um primo que não é crente. E ele ficou muito curioso de querer conhecer os pastores da igreja, conhecer a igreja dela, né? Porque as mensagens falaram muito ao coração. Então, o que vai vir, Custódio, de histórias, de testemunhos do que representou esses dias de epidemia, e não só por meio da pregação, por meio também das ações de misericórdia. Pessoas que, por exemplo, nunca se preocuparam muito, né, em ligar para uma outra pessoa, em telefonar, às vezes nem gostava muito, era mais tímido, e nesse momento mandou uma mensagem de texto, gravou áudio, mandou uma mensagem de áudio para o irmão, né, perguntou como é que estava, como é que está você, ó, se precisar de alguma coisa pode contar comigo. Nós, pastores, o que a gente sabe de socorro, de ajuda, de depósitos financeiros, de grupos que se juntaram para poder ajudar, de campanhas que as igrejas fizeram, né, de mobilização de cesta básica, mobilização de remédio. Uma igreja organizou as mulheres para fabricar máscaras. Teve um outro que organizou para fazer testes de Covid na igreja dele, chamou membros que trabalhavam na área da saúde para organizar frentes, para poder testar membros da igreja. Quer dizer, uma série de movimentos e mobilizações. E essas histórias, Custódio, só serão conhecidas e compartilhadas quando a epidemia passar. Muito interessante isso. Ou seja, é o Senhor usando a tecnologia, e ele tem os seus meios, né, para alcançar pessoas. E eu queria encerrar, agradecer ao senhor. Eu prometi uma live e agora fiz duas. E foi maravilhoso o tempo que a gente ficou aqui, né? Lembrou os tempos de café lá da gente. Juan tá por aí também. E foi maravilhoso. Eu queria só encerrar com o senhor pedindo para que o senhor... Eu já indiquei aqui de forma panorâmica o livro do Elber, né? Que é aquele livro que tem gente... Opa, de cabeça para baixo. História da evangelização no Brasil, que eu acho que ele mostra de forma panorâmica essa questão
do protestantismo brasileiro. Aí também indiquei aquele do protestantismo tupiniquim, né, que ele fala justamente aquela questão das divisões que o senhor mostrou ali, que é um trabalho mais sociológico, né? Enfim, indiquei o livro do Senhor dos Igrejados, que não precisa nem indicar, que isso aqui já é best-seller, enfim. Se você tiver alguma coisa para poder indicar, e além dos seus materiais lá no YouTube. Eu tenho aqui, separado aqui, o livro que eu escrevi também, Reavivamentos, História, Benefício e Relevância, né? A História dos Avivamentos. Desafios da Nova Reforma, onde eu discuto essa questão da reforma no Brasil, né? E mostro que como aconteceu na reforma de Lutero, aquela reforma foi única. Agora, ou seja, ela não se repetirá, é um outro acontecimento que não tem a ver com aquele. Agora, dentro do tema proposto da live, que é protestantismo brasileiro, separar esse aqui, que está pertinho de mim, que é um clássico. É um clássico do Antônio Gouveia, O Celeste por Vir, onde ele mostra a história de introdução, a inserção protestante no Brasil. Isso aqui é um texto maravilhoso, é um texto clássico, é um livro acadêmico, né, publicado pela Unesp, pode ser encontrada no site e é uma das melhores obras para tentar entender o protestantismo brasileiro. Que fantástico. Bom, queria agradecer o senhor, muito obrigado por esse período, foi uma honra, mais uma vez, estar com o senhor. Espero estar de volta aí, para que a gente acabasse a pandemia, né, orando, para que a gente possa estar junto novamente, tomando café, conversando sobre teologia. O senhor que sabe tanto sobre teologia, mas é humilde para poder conversar com jovens que quase não sabem nada e que acham que sabe alguma coisa, né? Você sabe sim, você sabe muito, é uma geração maravilhosa, uma geração que já chega no seminário com algumas referências, né? Facilita, inclusive, o trabalho do professor, porque tem trocas ali, tem interações muito interessantes. Então, é muito bom estar no meio de estudantes de teologia e eu espero tão logo, né, a gente poder estar junto novamente, se Deus quiser. Deus abençoe. Queria agradecer a todos que estiveram conosco. Acompanho o pastor Idauro pelas mídias sociais, Instagram, Facebook. Ele produz muita coisa legal lá. Também tem o Facebook do STCN, Seminário Teológico Congregacional de Niterói, que tem feito live constante também. Fez live agora com Roger Olsen, que é um grande historiador, um grande teólogo, né, do pensamento cristão, né, da história do pensamento cristão. Você fez agora live sobre racismo também, né, que foi muito legal também. Tem produzido bastante conteúdo e procurem lá saber sobre os cursos disponíveis no STCN, que é muito interessante. Essa live vai ficar salva no meu IGTV e depois vai para o YouTube. Vou fazer uma edição lá e a gente vai estar por aí. Obrigado, reverendo. Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço. Foi um prazer. Foi uma honra. Prazer com Deus. For His truth to triumph through